se você tem uma mão de obra qualificada. Aí eu falo, não. Eu não acredito que é difícil ter uma mão de obra qualificada. Aí eu falo, quanto tempo você investe, ou quanto de recurso você investe no treinamento da sua equipe? Eles querem o quê? Que o cara vá lá, faça um trabalho, mas não é orientado. Então, eu vejo que também, tanto agora indo para a parte empresarial, de empreendedorismo, as pessoas elas fogem muito da responsabilidade de treinar, de mostrar o que elas esperam da outra pessoa. Presta atenção, o cara está pagando, ele está dando um espaço físico, ele quer um resultado de um... Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta em mais um Pontes Podcast, Pontescast. E hoje nós temos um convidado super especial. Mas antes de apresentar ele, eu quero te pedir um favor. Pegue esse link e envie para o máximo de pessoas possíveis. Homens, famílias, mulheres, empresários, profissionais liberais, CLTs. Né? Você que está aqui conosco, você sabe que nós falamos sobre masculinidade, paternidade, posicionamento do homem. Nós falamos realmente a verdade aqui e eu só trago convidados de peso, um homem de valor, um homem que tem lastro, história aí para realmente nos ensinar e nos inspirar a sermos melhores, para que a gente possa ir mais alto e mais longe. Então, sem muita demora, ele que é pai, que é marido, pastor, legendário, empresário em diversas áreas, aí nós vamos falar sobre isso. Ele é consultor, ele é construtor, ele atua aí em vários mercados e eu quero entender um pouco sobre isso, como que é a dinâmica, né? Mas, sem muita demora, seja bem-vindo, meu irmão Rodrigo Araújo, a casa é sua. Mais uma vez, agora vai dar certo. Seja muito bem-vindo ao Pontescast. É um prazer imenso estar aqui, meu irmão. A gente brinca muito. Para quem não sabe, a gente tinha gravado da outra vez, né? E deu uma corrupção aí, vê se pode, no HD, mas Deus é bom. Estamos aqui novamente com muito conteúdo, muito carinho e principalmente com uma certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. É isso mesmo, é isso mesmo. Se apresenta um pouco, né? Fala um pouco da sua esposa, da sua filha, isso. Do seu mercado de atuação. Vamos lá, meu nome é Rodrigo Araújo, né? Vocês me conhecem, alguns. Eu tenho 46 anos, né? Sou marido da Tiziane, sou pai daquela Antonella Rocket, Antonella Foguete, que rapaz, aquela ali é um foguetinho. 2023 eu fiz uma convergência, ou seja, uma mudança de atuação profissional. Eu saí da tecnologia da informação junto com a gestão pública e fui para a área do empreendedorismo, né, que eu já estava há alguns anos. E atualmente nós temos um grupo de empresas onde nós atuamos aí desde o ramo de proteção veicular, de áreas de consultoria jurídica, de consultoria empresarial e construção civil. E estamos indo aí para mais uma aí, que é uma surpresa para a gente voltar aqui no Pontescast e contar lá na frente. Só o Lucas vai saber. Caraca, hein? Sou pastor, né? Sou pastor, graças a Deus, coordeno algumas igrejas aqui em Brasília. Isso é muito bacana e é um prazer imenso estar aqui, meu irmão, com você. Meu irmão, muito bom estar com você. Estou anotando algumas coisas aqui para que a gente possa estar sempre falando, né? E a gente está conversando e nós estávamos falando sobre isso, né? Agora, né? Sobre o caderno, né? Exatamente. A importância de você sentar como um aluno, né? A importância de você sentar e aprender. Ontem eu estava com um grupo de mentorados do Nabrasa, numa reunião ontem, e eu sou muito observador, né? E eu cheguei, a gente tinha já um palestrante lá falando sobre gestão, sobre empreendedorismo, essas coisas. E eu sentei, peguei meu bloco de notas e comecei a anotar o que ele estava falando. E quando eu tive ali meu tempo de palavra, a primeira pergunta que eu fiz foi: o que vocês anotaram? Meu Deus. O que vocês realmente pegaram desse tempo? Você teve 40 minutos agora com um cara que é um gigante em gestão, né? O PH Rodolfo, irmão e amigo meu, irmão legendário e amigo meu. E eu fiz essa pergunta: o que vocês pegaram, sabe? E eu tenho visto muito isso, que nós temos muitos professores e poucos alunos.
O cara Verdade. que. E quando eu falo de professor, eu acho que nem professor, né? O cara que acha que sabe de tudo, né? Que já entendeu tudo, que consegue absorver tudo, mas poucas pessoas realmente com fome de aprender. Né? Na minha percepção, o cara que vai para uma aula sem um caderno, sem uma caneta, sem gravar uma aula, eu falei, não, beleza, ninguém anotou, mas alguém gravou o áudio? Alguém gravou aqui o que ele falou? Porque eu também estava gravando, né? Não. Ah, não, beleza, mas alguém fez uma pontuação e tal. O que ele falou? Qual foram os pontos? E aí eu falei isso para eles, falei, ó, eu tenho 10 pontos aqui para sentar com ele e conversar com ele. Para poder conseguir, né, extrair o melhor dele. Agora vocês não têm. Perfeito. Uma colocação que você fez. Existem muitos professores e poucos alunos. Na nossa geração, nós somos a geração X, se não me engano, né? Nós somos a X, se não me engano. E nós saímos de uma cultura onde nós íamos para a escola e anotava com lápis. Tínhamos aquele... Tem gente que hoje não sabe nem o que é aquele apontador, né? A gente tinha que anotar e tudo mais. E hoje não. Com a tecnologia, com a facilidade, as pessoas querem ouvir, só que a capacidade delas cognitiva é muito diminuta, porque elas não conseguem absorver o conteúdo. Isso é uma técnica que as pessoas têm que desenvolver, a mnemotécnica, não sei se você conhece. A mnemotécnica é uma técnica que você consegue memorizar 30 minutos diários, você consegue falar o idioma em 6 meses. Né? Então é uma técnica, poucas pessoas conhecem isso. Não conheço. Então, pouquíssimas pessoas conhecem. Então, quando não se tem uma técnica e só se fica ouvindo, é assim, ó, entra aqui o conteúdo, sai aqui, retém pouquíssimo, né? Porque a gente sabe que tem aquela pirâmide do conhecimento, que vem do ouvir, do falar, do escrever e do reproduzir. Então, cada um tem um percentual. Só que para você adquirir um percentual adequado só no ouvir, você tem que ter um treinamento muito forte. As pessoas hoje, Lucas, não querem ser treinadas. Elas querem participar de eventos. Elas querem ser consumidoras de cursos. Elas querem ser consumidoras de mentorias, mas a aplicabilidade na vida delas é quase zero. Quase zero. E aí as pessoas elas se tornam pessoas ansiosas, frustradas, homens, né, ansiosos, frustrados, fracassados, mesmo tendo um conteúdo gigantesco, né, um cara fracassado. Né, é engraçado que ontem, e aí a gente estava ontem, no último Na Brasa, né, a gente sorteou o método CIS. Legal. E aí o rapaz ganhou o método CIS, participou do método CIS e ontem ele chegou lá, né? E ontem ele estava lá na mentoria também e ele veio me agradecer. Pô, Lucas, o método CIS foi muito bom, muito obrigado pelo sorteio e tal. Mas deixa eu te falar, não vai ter outro não? Porque eu quero um para minha esposa agora. Eu falei, cara, foi muito bom para você? Ele falou, foi. Eu falei, por que agora você não compra um para sua esposa, então? Honra a sua esposa e honra o método. Olha só. Sabe? Eu falei, por que você... Não, porque eu quero fazer junto com ela. Então compra os dois. Compra os dois. Compra o seu e o dela. E honra, porque você tem condição de comprar. E assim, honra, cara. Não espera tudo de graça, não. Não espera toda hora ser um presente, não. Você foi honrado, agora honra o método. Sabe o que eu tenho visto em cima disso? As pessoas, elas, quando recebem uma porta aberta, elas acreditam que aquilo ali vai se tornar um hábito, que as portas vão se abrir sempre. Mas não, aquela porta aberta é só o início para a caminhada de uma jornada que ele vai decidir o rumo dele. Exemplo, você falou para ele, por que você não honra a sua esposa? Ah, mas eu quero fazer com ela. Então, por que você não compra? Ou seja, o esforço de abrir a porta, eles não querem isso, eles querem uma porta aberta. Eles querem o negócio pronto. Não quer ter esforço físico, não quer ter esforço financeiro, né? Um investimento financeiro. Ó, sem fazer propaganda aqui. Mas nesse miojo, se você quiser patrocinar aqui o Podcast, mas é igual nesse miojo, né? Coloca lá, 3 minutinhos, está pronto. E não é assim o processo. É um processo. E quem respeita o processo vai chegar no dia da recompensa e olhar assim, caramba, olha o tanto que eu passei de problemas, dificuldades, desafios, e eu consegui. Então, aquilo ali gera um valor, um senso de valor tão forte que a pessoa faz o quê? Poxa, eu quero reproduzir, eu quero replicar isso na vida de outra pessoa. A gente já falou muito disso sobre, né, valor e preço, né? Você falou aqui, eu pensei nisso, né? De diferença de valor e preço, né? O que tem valor, você paga um preço por aquilo, seja financeiro, seja físico, seja, né, emocional. Sim. E tal. Mas nem tudo que tem preço tem valor. Tem tudo.
Nem tudo que tem preço tem valor, né? E as pessoas elas esquecem disso, sabe? E elas têm que entender, muitos têm que entender, né? No caso desse rapaz, amo ele demais, parceiro, amigo, né? Mas estou trazendo esse exemplo. Antes disso, até agradecer, né, o Giovanni do Método CIS. Muito obrigado, meu irmão, por ter palestrado lá no Na Brasa conosco. Muito obrigado por realmente sortear essa mentoria, por me ensinar. Ele me mentorou ali na hora. No Na Brasa. Estava acontecendo no Na Brasa. Ele faz isso, faz aquilo, faz assim, age assim e tal. O cara, meu irmão, me deu uma aula lá, assim, em 30 segundos. 1 minuto ele me deu uma aula, assim, virou várias chaves. Né? Passou um dia lá com a gente. Então, muito obrigado, meu irmão. Mas as pessoas estão assim. Elas querem comprar um miojozinho, jogar na água morna, comer rápido e acha que tá nutritivo, acha que tem energia, acha que tá forte. Tudo que é muito rápido, tudo que é muito processado é pouco utilizável. Opa, que forte, hein? É pouco absorvido, né? Pega um miojo, cara, uma bosta, desculpa a expressão, né? O miojo aí não me processa, não, entendeu? Mas não tem nutrição nenhuma, não tem nada. Não tem. É só gordura ruim, só carboidrato acidulante, ruim, químico, só. É verdade. Então nessa visão que você está trazendo, é muito forte, sabe por quê? Porque a nossa geração ela está dopaminada. A geração da nossa época contemporânea agora. Ela está extremamente dopaminada. Tem o sexteto da alta performance, que é muito interessante. Não sei se você já ouviu isso. Que fala sobre a noradrenalina, o GABA, fala sobre a adrenalina. Tem alguns que depois eu cito para você. E esse sexteto, quando ele está em equilíbrio, ele tira o melhor do homem. Isso é muito forte, eu vou te passar depois esse estudo. Ele tira o melhor do homem, tanto cognitivo quanto em ação. E isso faz com que o homem ele entre num ambiente interno tão forte que ele consegue vencer as lutas. Vou te dar um exemplo. O Legendários. Você foi um dos grandes motivadores para eu estar lá. E pela condição física, eu falava, rapaz, eu nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir. Só que ali eu não utilizei a questão apenas física. Eu usei muito mais a minha mente. Sim. E principalmente outras questões que a gente usa lá. Mas por que eu estou falando isso? Porque foi um processo. Então, quando eu cheguei no topo, eu falei assim, cara, eu passei por tudo isso e tinha pessoas que dependiam. Olha que coisa louca. Isso é interessante você saber. Tinham pessoas que no processo vão depender de você. E se você for alguém que não tem uma convicção tão forte dentro de você, a sua autorresponsabilidade ela vai te furtar a possibilidade de você criar uma grande realização. E foi forte naquele momento, porque eu assim, meu Deus, não vou conseguir. E as pessoas que estavam junto comigo reclamando, eu falei, eu não posso reclamar. E aquilo me deu mais força para chegar no final do processo. Eu não posso ser mais um, né? Não posso ser mais um. Não posso ser mais um que estou aqui para reclamar, para desistir, pelo contrário. E como homem, eu estava lá pela minha mulher, pela minha filha, né, pelos discípulos, pela família. E eu falei assim, cara, se eu for um fracassado, o que vão pensar de mim? Não a nível da preocupação do que vão pensar a nível direto, mas assim, qual é a referência que eu serei para eles? Né? E hoje a gente tem que bater muito forte nessa questão da referência do homem, da hombridade. Isso é algo muito forte. A gente estava até falando isso ontem na célula Inquebrantáveis, lá que eu tenho com o pessoal. A gente falou sobre os 3 pilares da fortalecimento da masculinidade, né? Que foi a hombridade, mas aí dentro da hombridade o respeito, o caráter e a espiritualidade. Muito forte ontem, foi muito bom. Cara, referência, né? A gente esquece que nós sempre seremos e somos referência para alguém. Sempre. O bom ou o ruim? O bom ou o ruim. Você sempre vai ser a referência. O esforço do que fazer ou do que não fazer. Né? O esforço vai ter de qualquer jeito. Vai ter de qualquer jeito. A gente que escolhe. E nós temos, infelizmente, hoje, poucas referências, né? Homens que você pode olhar e falar assim, cara... entrando na Bíblia, né? Paulo fala assim, né? Sejam meus imitadores. Sim. Porque eu sou de Cristo, né? Olha a responsabilidade, a hombridade dele, né? A masculinidade fala assim, cara, pode me seguir. Pode me imitar, pode fazer o que eu faço. Se você fizer o que eu faço, você vai obedecer a Cristo, você vai agradar a Cristo, né? Porque eu faço o que Cristo manda eu fazer. Mas você sabia que essa convicção de Paulo, ela não estava pautada na força física dele.
não estava pautada no conhecimento dele. Essa convicção de Paulo estava pautada nele reconhecer, olha só, que ele reconhecer a necessidade de Cristo na vida dele. Então, quando ele entendeu que essa necessidade precisava ser suprida, ele falou assim, eu tenho duas escolhas, uma decisão. Ou eu vou continuar a minha vida dissoluta, ou eu vou seguir os passos dessa referência que vai me levar para uma nova realidade de vida. Né? Então, a convicção de Paulo, ela fez ele ser um homem de verdade, por isso que ele foi convicto. Sim. Se você quer vencer, seja meu imitador. Sabe por quê? Porque eu imito aquele que venceu. Muito forte isso. E a gente sempre vai imitar quem está mais próximo, né? É verdade. E ele trouxe isso para próximo, né? Tipo assim, cara, às vezes você está olhando para Cristo, Cristo está muito distante, né? Você acha que Cristo está muito distante. Então, olhe para mim aqui. E aí a minha pergunta para você que está aqui é, você pode falar isso para seus filhos? Você pode falar para seus filhos, filhos, vocês podem me imitar. Filhos, vocês podem me seguir. Vocês podem fazer o que eu faço, que vocês serão bem-sucedidos, que vocês serão felizes, que vocês irão avançar na sua vida. Isso é muito forte, porque eu penso sobre isso. E hoje a minha vida é pautada, né? Grande parte da minha vida é pautada nisso, cara. Sim. Meus filhos podem ser meus imitadores. Meus filhos podem me ter como referência máxima de masculinidade, de casamento, de hombridade. Né? Ontem aconteceu uma situação, estava te contando aqui, né? Um episódio onde meu filho foi mordido por um cachorro. Sim. Né? E eu cheguei, meu filho estava mordido, né? Eu vi que ele não precisava ir para o hospital. Precisava ir para o hospital, mas assim, era controlado. Eu olhei, falei, filhão, parabéns, cara. Ainda bem que foi com você. Quero te dizer que eu vi o vídeo, você soube se defender, você lutou contra o cachorro, você se posicionou como um homem. E imagina se fosse sua irmã, ainda bem que foi você. Assim, eu sei que não é legal, mas ainda bem que foi você. Sim. Se não tivesse sido sua irmã, ela não teria tido essa força que você teve. E você ainda validou a masculinidade dele. Não, validei total. Falei, filhão, parabéns. Assim, você se comportou como um homem mesmo, entendeu? Você lutou contra o cachorro, você foi forte. E se você não fosse outro, não teria dado conta, entendeu? Né? E aí ele encheu o peito assim, né? Encheu o olho de lágrimas, assim, de alegria, né? Encheu o peito e eu dei um abraço nele. Ele, ai, pai, eu falei, opa, desculpa. Dei um abraço nele. Falei, agora fica aqui que o papai vai resolver lá. Excelente, cara. E aí eu fui lá, bati na porta, conversei com o dono do cachorro, né? Falei algumas coisas para ele, resolvi o problema, né? Ataquei o problema. Falei, ó, cara, eu não vim aqui para brigar, eu não vim aqui para ser outra pessoa, mas eu vim aqui para resolver esse problema. Aconteceu esse fato e a minha palavra é essa. Isso. Essa é a minha palavra. Se você concorda ou não, não me importa. O que você vai fazer é problema seu a partir de agora, mas essa é a minha condição e essa é a minha palavra. E aí eu saí, levei ele no hospital. Quando eu voltei do hospital, falei, agora nós vamos lá nas duas casas dos dois pais que foram até você, te ajudaram, te levaram lá em casa, né? Porque a gente mora aqui no condomínio, sim, né? E aí eu bati lá com ele lá, falei, eu esqueci o nome deles. Ô fulano, ô ciclano, eu tô passando aqui, sou o pai do Cauã, para agradecer vocês, porque vocês foram lá no meu filho e pegaram ele, levaram ele em casa, né? Pegaram a bicicleta dele, ajudaram legal. Ele. E eles falaram assim, ô Lucas, que isso? Não precisa não. Eu falei, precisa sim. Precisa por dois motivos, eu não falei lá, né? Precisa por dois motivos. Primeiro, a gente precisa aprender a reconhecer aqueles que têm nos ajudado. E a gratidão, né? Ter gratidão. E segundo, eu precisava ensinar ao meu filho isso. Então vamos lá, vamos agradecer. Sabe? Ele, não, mas os caras, né? Não, mas a gente fez mais do que nossa obrigação. Eu falei, pois é, mas infelizmente hoje em dia poucos têm feito mais do que obrigação. Eu vou te contar um episódio que aconteceu. Quando eu recebi a notícia, eu estava no Sudoeste. O Cauã me ligou, eu estava no Sudoeste. E aí, como todo pai, sai desnorteado para vir resolver, né? Mas seu filho mordido, sangrando, toda uma situação. E aí eu falei, cara, eu vou pegar a estrutural, porque até a hora que eu chegar, a estrutural vai estar aberta. Eu pego a via da estrutural, quem não sabe, aqui em Brasília, a gente tem uma via que ela muda de sentido de acordo com o horário para facilitar, né, o trajeto. E aí eu cheguei, faltava 5 minutos para essa via abrir. Só que tinha uma fila de carro já enorme, gigantesca. Aí eu passei assim na frente, entrei na frente, cheguei pro policial e falei assim, amigo, boa tarde, meu filho acabou de ser mordido por um cachorro. Eu sei que a via vai abrir daqui 3 minutos. Deixa eu passar na frente que eu moro no Vicente Pires.
Ele falou, não deixo. Falei, cara, meu filho foi mordido por um cachorro. Aqui, ó. Seu filho tá aí? Eu falei, não, ele tá em casa. Eu preciso ir lá buscar ele para levar ele pro hospital. Enfim, ele não deixou. E de maneira nenhuma ele deixou. E a justificativa dele foi, o que eu vou falar para esse povo? Eu falei, cara, é um policial muito bundão mesmo, né? Que não tem empatia com a dor do próximo. O cara que é para facilitar a sua vida, porque ele é pago para facilitar a minha vida, proteger, guardar e me ajudar, essa é a verdade, entendeu? Servir e proteger. Servir e proteger, entendeu? Ele é pago para isso. É isso. Né? E foi ensinado nisso, né? E o cara simplesmente, meu irmão, me botou literalmente para correr. Eu falei para ele, falei assim, nada como um dia após o outro. Muito obrigado. E aí, você ameaçou ele? Não. Aí se ele precisar de você, se ele precisar de você amanhã, Lucas, provavelmente eu vou servir, porque o meu espírito é esse. O meu espírito não é um espírito de covardia. É o que tá dentro de você, pô. Não é um espírito de covardia. Mas, cara, quantos homens hoje estão ou no papel errado, né? Porque para mim esse cara tá no papel errado. Mas pode falar uma coisa? Pode. Você sabe por que você estava falando primeiro da situação do Davi e depois, agora essa ainda dentro do Davi. Mas há algo dentro de você que move as pessoas, que é a convicção de quem você é. Essa convicção, ela amedronta ou ela influencia? A gente estava até conversando ainda há pouco sobre uma situação pessoal minha. Então, assim, quando há uma convicção muito forte, muito clara dentro de nós, as pessoas elas tendem a se sentir fragilizadas. Sabe por quê? Porque não tem convicção de quem elas são, do papel que elas exercem, da responsabilidade que elas têm sobre uma determinada situação. Exemplo, uma criança que foi mordida, você não sabia a dimensão da mordida, nem o cara nessa condição. Algumas pessoas podem estar ouvindo aí e falar, ele estava certo, estava no papel dele, mas uma das premissas é servir. Antes, é servir. Então, no ato do serviço, era o quê? Pessoal, aqui é uma emergência e pronto, acabou. Então, mas a falta da convicção, o que eu vou falar para esse pessoal? Ou seja, eu não sei qual é o meu papel. Eu uso essa farda, mas eu não sei quem eu sou. O que ela representa? E muitas vezes está faltando isso na vida dos homens de hoje. Isso falta. Você falou tudo. Cara, falta a convicção de quem eles são. Sabe? O medo do que os outros vão falar. O medo da reprovação dos outros. O medo de ser atacado, sabe? Sim. E aí, enfim, moral da história, tive que pegar um outro caminho, atrasei um pouco mais para chegar. Graças a Deus, era emergência, não era... Como é que é? Urgência, né? Sei lá. Urgência e emergência. Era uma urgência, não era uma emergência, mas podia ser uma emergência, né? Era uma emergência, não uma urgência. Isso. Levei ele pro hospital, né? A gente tratou, voltou, mas quantos homens estão em posições erradas? Não porque colocaram ele na posição errada, porque dentro dele ele não tem essa convicção que você falou. Cara, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Qual é o meu papel? Meu papel não é tirar um cone e colocar um cone. Não é, pô. Não é. Eu vou te falar uma coisa. Não entendam mal aí, você que está nos assistindo, mas se você ainda não fez o Legendários, eu quero que você entenda uma coisa. Está te faltando convicção. Você que ainda não fez Legendário, sabe por que eu estou falando isso? Porque o cara que não fez Legendário, ou ele tá fugindo do Legendário, tem três... Isso aqui sou eu, tá? Não tem nada a ver com o movimento. Isso aqui é o Rodrigo que tá falando. Tem três realidades. Ou o cara, ele não sabe quem ele é, ele não sabe quem que ele é, ele não tem convicção do homem que ele tem que ser e ele não exerce o papel que ele tem que exercer. Essas três frentes. Sabe por que eu estou falando isso? Eu tenho algumas pessoas que eu falo, eu era reticente ao movimento, eu não gostava e tudo mais, mas eu entendi, fui e realmente agora eu estou engajado. Então, eu estou te chamando, mas isso não é para mim, isso é modinha, isso é não sei o quê. E aí eu fico imaginando, realmente são pessoas que não devem usar aquela farda. Porque não é a farda que vai definir o Lucas ou o Rodrigo. A farda, ela aguça aquilo que nós já temos dentro de nós.
E é exatamente nesse papel aí desse cidadão. Nós amamos a Polícia Militar, nós temos vários amigos. Estamos falando do problema. Estamos falando do problema. E assim, pode ser uma farda, pode ser uma roupa, ou não pode ser nada. Mas pode ser um papel que eu vejo hoje que o homem ele está fugindo da responsabilidade dele como um marido, como um pai, como um influenciador. Sabe por quê? O YouTube hoje tem influenciado mais os filhos do que muitos pais. O smartphone tem sido mais um orientador aos filhos do que o próprio pai. Porque o pai muitas vezes está preocupado só em colocar dinheiro, recursos, mas ele não está preocupado em formar o caráter do filho. E o que você fez com o Davi foi muito interessante. Não precisava, mas falou, eu vou para ele entender. Então você validou e depois você testificou essa validação. E pode ter certeza que isso entrou na raiz da alma do Davi. E se lá na frente acontecer com algum filho dele, ele vai lembrar desse dia. Ele vai lembrar desse dia. Ele vai lembrar desse dia, ele vai saber como intervir, ele vai saber como entrar. Né? Então, nós precisamos entender isso, ser intencionais como homem. Sim. Sabe? Ser intencional, aonde você está entrando, o que você está fazendo, né? Nessa sala de aula, né, que a gente falou lá do início, lá, cara, você chegou na sala de aula, chegou para uma mentoria, seja intencional em anotar, seja intencional em perguntar, seja intencional em se posicionar, seja intencional na hora de falar não, sabe? Muitos homens, eles não sabem falar não, só fala assim, quem fala assim para tudo, tá falando não para si mesmo. Né? Então, assim, esses dias eu tive que chegar para um camarada e falar assim, cara, a nossa amizade, ela tem esse limite. Sim. E o limite se chama respeito. A partir do momento que você decidiu me desrespeitar, acabou. A partir do momento que você decidiu não me respeitar como homem, como pastor, como sacerdote, como líder, como cristão, como marido, você decidiu desrespeitar a minha família, a nossa amizade acabou. É simples assim. Ah, você está magoado. Não é que eu estou magoado, eu estou resolvido. Sim. Entendeu? Não é porque você não me perdoou. Não é que eu não te perdoei, eu te perdoei. Mas eu não sou obrigado a aceitar. Então, se você faz uma vez, foi um erro. Se você faz duas, foi uma falha. Se faz uma vez, foi uma falha. Segunda vez, foi um erro. A terceira vez é um hábito. Não é uma coisa que aconteceu, é um hábito. Sim. E aí, meu irmão, se é um hábito, enquanto você não mudar esse hábito, nós não temos relacionamento de amigo aqui, não tem como, entendeu? Então, assim, só que eu precisei o quê? Me posicionar. Uhum. Porque o meu posicionamento, ele delimita um território de proteção. Sim. Então, quando eu me posicionei à frente da minha família, à frente da minha casa, eu delimitei o quê? Um território de proteção. Falei, ó, aqui é o meu posicionamento. É aqui onde eu estou. Esse é o limite que eu coloquei. Sim. Sabe? Né? Quando eu fui conversar com o dono do cachorro, eu fui lá e me posicionei e coloquei um limite. Falei, esse é o meu limite. Sim. Como um homem. Nada contra ele. Não. Nada contra ele, mas em cima da situação que envolveu uma pessoa sua, né, dos seus, sim, você colocou um limite para ele entender, ó, passou desse limite, aí nós vamos acender o alerta. Isso é claro, e as pessoas hoje não têm a coragem de falar, olha, este é o limite, e se passou disso aqui é um alerta. Eu vou te dar um exemplo em cima disso. Ontem nós estávamos conversando na célula, e aí um rapaz compartilhou uma situação bem pessoal dele, de que o filho tem alguns problemas. E aí o outro, querendo amenizar, não, mas nós entendemos, tal. Eu falei, não, o seu filho está com problema, você reconhece que é um problema, você não compactou com o que ele faz, mas só que você ama o seu filho. E esse é o papel, você deixar claro que o seu filho está fazendo errado, que você não compactou com ele, mas que você o ama. E que no dia que ele estiver aberto para mudar o hábito, você vai estar aqui para ajudá-lo. Isso é hombridade. Isso é ser um homem de verdade. E as pessoas hoje têm muito medo, sabe por quê? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Será que vão me aceitar ainda? Você está entendendo? Medo de dar rejeição, né? A rejeição hoje é muito forte. E eu te falo, como é que homens que se dizem tão fortes, né, tem medo de ser rejeitado? Aí a gente vai ter que ver o histórico da pessoa. Aí eu sempre falo que existem homens que são sepulcro caiados. Uhum. Né? Ele é muito bonito por fora, fala bonito, mas por dentro é uma porcaria. Né? Então, quando isso é
colocado em xeque, aí não tem como. Se você quebra o sepulcro, vem o que tem dentro. E quando você quebra a pessoa, você vê o que tem dentro. Muitos homens estão quebrados. Muitos homens estão quebrados, fragilizados, estão totalmente fora das suas posições sociais, espirituais e de responsabilidade. É isso mesmo. E é na hora da pressão que você conhece realmente quem é quem. Ah, cara. É na hora da pressão que o cara é realmente revelado, né? Ah, rapaz, você sabe um pouco da minha história, sabe que, rapaz, as pressões, elas fazem parte da minha vida, né? E te falo assim com toda a segurança. Todos os momentos que eu passei por alguma pressão, foi um momento que eu fui lapidado. Nenhum momento eu fiz, diante de Deus e olhando pelos seus olhos, eu falo, nenhum momento eu pensei em recuar. Todo momento foi assim, agora eu tenho que resolver. Como você falou, foco no problema, né? Se era relacionamento, foco no problema. Se era saúde, foco no problema, né? Se é qualquer outra área financeira, foco no problema. Por quê? Porque aí eu assumo a responsabilidade. Eu não coloco a responsabilidade de ninguém, que é um outro papel também, tá? A autorresponsabilidade, ela hoje foge muito das mãos de vários homens. Eles querem culpar o governo, querem culpar a política, querem culpar a inflação, mas não olham para dentro de si. Exemplo, eu conheço pessoas, né? A gente anda muito com alguns empresários, eles falam assim, rapaz, hoje é muito difícil você ter uma mão de obra qualificada. Aí eu falo, não. Eu não acredito que é difícil ter uma mão de obra qualificada. Aí eu falo, quanto tempo você investe, ou quanto de recurso você investe no treinamento da sua equipe? Eles querem o quê? Que o cara vá lá, faça um trabalho, mas não é orientado. Uhum. Então, eu vejo que também, tanto agora indo para a parte empresarial, de empreendedorismo, as pessoas elas fogem muito da responsabilidade de treinar, de mostrar o que elas esperam da outra pessoa. Presta atenção, o cara está pagando, ele está dando um espaço físico, ele quer um resultado de um negócio dele e ele não treina o cara. Entendeu? Isso é loucura. Então, assim, quando nós temos muito claro o nosso papel, a nossa convicção, nós conseguimos exercer esse papel, tanto de gestor, como de treinador, como de chão de fábrica. Por quê? A empresa é nossa. A empresa é nossa. Então, para a pessoa vestir a camisa, ela tem que entender o que está dentro de nós, não é entender o que é o negócio apenas. Quando ela olha no olho do Lucas, fala assim, Lucas, eu entendi onde você quer chegar e aonde você quer me levar. Ah, meu amigo, aí você pode ter certeza que você ativou o cara para te levar mais alto, porque ele decidiu ir mais longe. Muito bom. Né? Dentro do que você está falando, né? Ontem nós falamos sobre isso, eu anotei aqui os pontos, e aí uma das coisas que eu falei, né, e comentei lá, foi assim, e fez a pergunta, porque justamente o cara tinha um empresário lá que estava reclamando, ele falou, cara, eu trabalho eu tenho 3 tipos de serviços que eu entrego, e um deles eu estou pensando em parar, porque está muito difícil de achar profissional qualificado, e as pessoas vão e atrasam, e não chegam, isso e aquilo, papá. E eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, qual é a cultura da sua empresa? Qual é a cultura da sua empresa? Excelente. O que você fala da sua empresa? O que as pessoas entendem pela sua empresa? Sabe? O que está impregnado, sabe, dentro de você, que as pessoas olham para você e falam assim, cara, o Marcos, o João, ele é, cara, isso daqui. Tá? E, infelizmente, nós queremos que as pessoas adivinhem, literalmente, adivinhem o que está dentro de nós. E não vai ser. Eu falei para ele, enquanto a cultura da sua empresa ela não estiver exalando de você, não estiver exalando nas paredes da sua empresa, você vai ter problemas. Porque as pessoas não sabem se vestir porque elas são de baixa renda. Não. O problema não é a renda, o problema é a cultura da empresa. Entendeu? Quando eu tinha uma reunião aqui, quando eu pivotei essa reunião para uma outra cultura, eu sentei com as pessoas que estavam do meu lado e falei assim, essa roupa, esse estilo, essa maneira, não é mais a maneira ideal de nós entrarmos para o ambiente que a gente quer. Sabe? Eu fui claro com a pessoa, falei, cara, tá muito legal para um garoto de 18 anos, agora para você, para um homem de 35 anos, cara, não dá. Tá muito legal para um menino de 13 anos, agora para você que tem 40 e poucos anos, essa roupa não cabe mais em você. Então vamos ajustar a cultura aqui dessa reunião, a cultura desse movimento que nós estamos criando, ela é uma cultura diferente de empreendedorismo, é uma cultura para empresário, é uma cultura para um cara que é estudado. Aí eu fui mudando isso, né? Então você precisa deixar isso claro, sabe? Claro. Né? Uma outra coisa que eu falei para ele porque a gente
treina as pessoas vão embora. Eu falei, para de ter medo, cara. Para de ter medo. Eu botei aqui, ó, colaboradores. Quem sabe o que está construindo, quem sabe o que está construindo, não tem medo de projetar pessoas. Não tem medo nenhum. Entendeu? Se você sabe o que você está construindo, você não tem medo de treinar, de ensinar. E se ele foi embora, mas você marcou. Porque existe uma moeda que ela nunca perde o valor, que é a moeda da gratidão. É verdade. Isso aí é interessante, isso que você falou. Você estava falando, eu lembrei aqui. Quando eu entrei no negócio que hoje a Renova ela é uma consultoria empresarial, financeira e jurídica, né? Então, quando eu entrei... Chama Renova? Renova, com 2 N's. Dentro desse propósito, a pessoa que me inseriu falou assim, nós vamos ganhar muito dinheiro, vamos ganhar muito dinheiro. E realmente, entrava muito dinheiro, só que não tinha processo, não tinha missão, visão, valores, não tinha uma cultura organizacional clara. E eu falava assim, ó, o meu papel aqui é te ajudar a organizar a empresa para depois nós começarmos a abrir várias filiais. Aí, quando eu chegava, eu ia abrir uma praça. Todo o pessoal escolhia, fazia aquele processo todinho de recursos humanos, até o treinamento. Quando eu chegava no treinamento, o cara falava assim, vocês têm uma semana para 10 contratos. Aí eu falei, como que o cara vai ter uma semana para 10 contratos? Eu falava assim, bicho, você tá errado, desculpa o termo, você tá cagando todo o processo que eu fiz. Aí ele falava, não, mas é porque tudo é frouxo, eu faço isso, tem que ser. Eu falei, não, é assim. Rapaz, eu recebi uma mensagem de uma das meninas. Falei assim, Rodrigo, muito obrigado, lá de Uberlândia. Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade, só que esse rapaz é intragável. Você nos acendeu a possibilidade de ser o negócio da nossa vida. Mas esse rapaz, ele realmente jogou um balde de água fria. Aí veio uma, veio 2, veio 3. Quando eu vi, recebi a mensagem de todo o grupo que estava lá, eles murcharam. E eu falei assim, ó, a partir de hoje o nosso negócio, nossa parceria profissional acabou. Muito obrigado pelo ensinamento que você deu. Ah, mas só que agora você vai abrir o seu. Eu falei, eu vou abrir o meu. Muito obrigado e sempre muito grato por você. Aí quando eu abri, eu mandei para ele e falou, eu falei assim, ó, muito obrigado, porque isso tudo está acontecendo por sua causa. Ele falou, por mim mesmo não. Aí a diferença é que o quê? Que como eu já atuo na gestão há muitos anos, eu entendo gestão de pessoas. E hoje um ponto interessante é que mesmo nós sendo homens de valor, homens fixados em um propósito, nós temos que entender uma coisa que você falou um pouco antes, o lado da pessoa, a empatia. Trate pessoas como pessoas. Exatamente. Eu tenho uma frase, eu acho que é do Joel J. Pessoas precisam de pessoas. Sabe? Trate pessoas como pessoas. Então, assim, às vezes o cara tá mal. Então, eu tenho que entender o momento do cara. Ele sabe que ele assinou um contrato, ele sabe que ele tem uma responsabilidade, mas eu também sei que ele é humano. Sim. Então, quando há essa sinergia dentre aquilo que eu pré-determinei para ele fazer e ele aceitou, e eu entender que ele é um ser humano que tem algumas necessidades, quando a gente faz esse alinhamento, aí, meu amigo, cresce muito. Até o Gustavo. O Gustavo é um cara hoje, que é o nosso coordenador lá. O Gustavo, ele tem 18 anos. 18 anos. Ele começou, ele tinha 16, 17 anos. E eu falei para ele, ó, você tem 2 coisas em uma decisão. Você vai gastar todo o teu dinheiro em roupa, em besteira, ou você vai começar a olhar a sua realidade. E ele começou a construir a realidade dele. Não é fácil, porque ele tem uma história de vida muito delicada. Sim. Mas hoje, se você chegar agora, ele está lá. Está lá respondendo, está lá fazendo, está lá se capacitando. Por quê? Porque ele sabe que agora nós vamos abrir aí 10 vagas, né? E dessas vagas ele vai ser o gestor. Entendeu? Legal. Então, aqui em Brasília, né? Ele já é o nacional. Ele dá orientação nos nacionais, né? Mas ele vai ser o gestor aqui em Brasília. Então, isso é o papel de um homem, de formar novos homens. Não ter medo, né? Não se sentir ameaçado, né? E seria de chegar um dia, obrigado, falar assim, meu irmão, valeu, cresça, floresça, manda depois uma passagem para mim lá para Miami. Pronto.
Eu falei muito sobre isso, né? Nós falamos sobre comunicação também. Eu botei aqui, né? Comunicação é a maior arma que você tem nas mãos. Cara. É a maior arma. Você vê, a comunicação sua floresceu. Sim. E a comunicação do seu parceiro matou. Matou, pô. Entendeu? Então, o poder da vida tá na palavra, né? Da vida e da morte, né? Tá. A escuta ativa, quando a gente fala sobre comunicação, a gente fala sempre da fala ativa, da mensagem ativa e da escuta ativa. Hoje as pessoas não têm escuta ativa. Você pode prestar atenção. Se você quiser, depois faz um desafio na sua mentoria. Fala assim, gente, liste 3 pontos que eu acabei de falar. Você vai ver que 30% vai listar. Por quê? Porque eles querem pertencer ao clã do Lucas. Eles querem pertencer à comunidade na Brasa. Sim. Você está entendendo? Mas muitas vezes, para eles, só basta isso. Aí é o teu papel de quê? De ativá-los que a comunidade não é só estar perto de você, mas é reproduzir o que você é, o que você ensina, aonde eles passam. E quando isso tem sentido, cara, aí vem aquela explosão, entendeu? Por isso que você está conseguindo expandir. Porque essa é a ideia, de formar pessoas sem medo. E hoje, exemplo, nós vivemos em algumas realidades que as pessoas têm muito medo da gente avançar, né? Crescer. E quando, na verdade, isso seria muito bom. Eu sempre falo isso, qualquer instituição que eu estou. Se eu cresço, a instituição cresce. Você concorda comigo? Perfeito. Se eu aumento a minha capacidade de conhecimento... Não é o contrário, né? Não é o meu conhecimento que vai abafar a instituição. É doido. Não é o meu conhecimento, não é o meu crescimento que vai abafar, não é o meu crescimento que vai afundar a empresa. Pelo contrário, ela vai puxar a instituição, a empresa, ela vai puxar aquilo para cima, né? E é tão forte esse negócio hierárquico para mim, né? Eu vim do colégio militar, vim de uma formação militar, meu pai era militar. Então, assim, eu sei da questão hierárquica muito forte. Então, cara, por mais que eu tenha mais conhecimento que um general, cara, ele é o general. E ele pode utilizar o meu conhecimento. Eu estou aqui aberto para ele utilizar, né? Então, isso também é o papel do homem que sabe quem ele é. Ele pode ter pessoas que, hierarquicamente, estão acima dele, mas ele está ali disponível para ajudá-las. Ponto. Perfeito. Muito bom, muito bom. Rodrigo, meu irmão, e como que você tem dividido a sua semana, o seu dia? Né? A gente pergunta muito sobre a agenda, porque a gente sabe que um homem de sucesso ele tem uma agenda preditiva, uma agenda pré-estabelecida, ele consegue realmente... Porque hoje você tem a parte de consultoria da sua empresa, consultoria, advocacia, que você falou. Você tem a parte de construção. Construção não é fácil. Não. Né? Trabalhar com quem constrói, com peão, não é fácil. Né? É uma responsabilidade muito grande. Você tem a parte de proteção veicular também. Então, são 3 coisas bem distintas. Né? Como é que você consegue pegar 3 assuntos totalmente diferentes, 3 empresas totalmente diferentes e conseguir trabalhar nessas 3 frentes hoje? Hoje, o que acontece? Dentro do nosso escritório, tem todas essas frentes, né? E aí eu não consigo sozinho. Por isso que eu falo que pessoas precisam de pessoas. Perfeito. Então, exemplo, o Gustavo, ele é responsável pela parte da Renova. O Gil é responsável pela parte da proteção veicular. O Rogério é responsável pela parte da construção civil. Entendeu? Então, dentro dessa... E ainda o Gustavo também me auxilia na trilha do conhecimento. Então, dentro disso, eu tenho reuniões pontuais. Exemplo, ontem nós abrimos uma praça em Santa Catarina. E aí eu não gosto de terceirizar a responsabilidade do treinamento inicial, do primeiro treinamento. Depois, a parte mais prática, eu passo para o Gustavo passar. Mas o tete-a-tete, o primeiro, eu faço isso. Então, todas as quartas-feiras, eu tenho amanhã eu vou para alguma coisa de médico. Então, vamos lá, segunda-feira. O que eu faço? Segunda-feira de manhã, eu tenho que fazer alguma atividade física. Né? Eu estou voltando a fazer atividade física agora. Aí vou para o escritório, pego a Antonella e volto para o escritório e vou para as minhas atividades eclesiásticas. Né? Terça-feira, geralmente... Porque além das 3 empresas, você é pastor, coordenador. Isso, né? Exatamente. De quantas igrejas? 8. 8 atualmente igrejas. 8, Então, assim, é um desafio bom, né? Mas sim, algo muito gratificante. Aí, na terça-feira, eu evito fazer qualquer coisa que seja fora do trabalho, né? De manhã até 5 horas, 4h30, porque eu tenho que ir para a igreja.
Então, se eu saio 5h30, de onde é o escritório na Asa Sul, para Samambaia, meu amigo, é um trampo. Então, geralmente, eu saio 4h30, passo em casa, pego a Ticiane, ou então fico em casa até a hora de ir. Chega quarta-feira, tem um adentro. Atividade física, empresa, Antonella de novo, porque ela tem natação. Ela faz balé e judô na escola, né? Mas ela faz natação em uma escola de natação. Legal. Aí eu já, quarta-feira à tarde... Ela tem quantos anos? 6 anos. 6 anos. Com a quarta-feira à tarde, dificilmente eu fico no escritório. Aí eu fico mais online. Aí, quinta-feira é a mesma dinâmica de quarta, hoje que teve essa exceção por você, lógico. E agora eu saio daqui direto pro escritório, eu tenho uma reunião e vou pro escritório. E sexta-feira eu deixo mais tranquilo, porque às vezes eu pego a Antonella, faço atividade, pego ela, vou pro trabalho, pego na escola e faço o dia do pai e da filha. Legal. Faço o dia do pai e da filha, né? E a gente vai pro shopping, a gente vai pra Praça dos Poderes, faço piquenique com ela, alguma coisa assim para gerar essa referência, né? Uma coisa, Lucas, que mexeu muito comigo, cara, muito comigo. Esses dias aí que a gente subiu a montanha, foi a pergunta: você gostaria que a tua filha casasse com um homem como você? Aí eu falei, cara, que pergunta forte, hein? Muito forte. Então, assim, isso faz a gente sempre ter esse posicionamento, né? Porque não é simples. Não é. A agenda não é simples, né? Ainda mais como tem intempéries que acontece. Sim. Mas nesse caso tem que ser xiita. Aí, exemplo, onde fica a Ticiane? A Ticiane quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite é o dia que a gente sai, né? Porque geralmente quarta-feira à noite, agora eu tô com o Célula dos Legendários. Legal. Então, que eu tô A trazendo sua célula é só de homens? A minha é só dos Legendários agora. Ah, entendi. Online. Online. Eu tô fazendo porque você até o Lucas tinha me ensinado. Tive um sucesso muito grande com a sala de adultos, né? Só que pela demanda do tempo eu tive que fragmentar a célula. Entendi. Então, uma célula viraram 3. Legal. Né? Foi muito bacana multiplicou, isso. Né, na verdade, não fragmentou. Fragmentou não, perdão. Multiplicou. Então, foi muito bom. Então, cara, como que a gente faz esse desafio de agenda? Rapaz, só Deus mesmo. Entendeu? Porque, assim, hoje, né, que eu falei, cara, eu tenho que ir lá em Águas Lindas. Eu falo com o Rogério, e aí, como é que tá aí? Porque ele tá lá, sim. Então é o cara da minha total confiança, ele tá lá. Beleza. O Gil, como é que tá aí? Você consegue ir em Goiânia agora? Você consegue ir lá? Porque lá em Goiânia é a sede. Sim. Consigo. Então vamos lá junto. Entendeu? Às vezes eu não consigo ir. Então a gente vai também... É legal porque a sua agenda, você se municia de pessoas ali. Isso. Né? Você também delega, né, para essas pessoas, a gente falou sobre isso também. Você delega para essas pessoas funções claras e tarefas claras para que você tenha braços para ir mais longe. Isso não adianta. Você não consegue estar aqui em Goiânia ao mesmo tempo. Não. Porque às vezes você precisa estar fisicamente, né, lá, mas você tem um cara para te representar lá, um cara de confiança que você ensinou, né? Você não consegue às vezes estar aqui e estar em Águas Lindas nas suas construções, mas você tem o Rogério lá, né? Parceirão Rogério, para poder supervisionar e te dar te dá esse alívio, né? E muitas vezes, muitos homens, né, não crescem porque eles não aprenderam isso. Eles querem ter o controle de tudo, sabe? Desde o grampeador, desde grampear o papel a assinar os maiores contratos, sabe? Eu acho que nós temos que estar prontos para fazer tudo o que precisar ser feito. Mas aquilo que você pode delegar, delegue, para que você possa ir mais longe. Às vezes o cara fica ali preso, enchendo o pneu do carro, mas ele tem que ser o motorista, ele tem que ser o cara que tem que estar no volante. Verdade. E ele está preso ali, né, trocando um parafuso do carro. Né? E muitos homens não crescem por conta disso. Porque não sabem trabalhar a sua agenda, não aprenderam a delegar, não aprenderam a supervisionar, a ensinar. Eu tenho uma característica, cara. Eu acredito nas pessoas. Boa. Eu acredito, de verdade. Às vezes nem as pessoas acreditam nelas, né? Mas, exemplo, eu persisto. Porque persistir não é fazer vista grossa para as dificuldades. Não é, mas é aprender com elas e superá-las. Para mim, isso é persistência. Então, quando eu pego um Gustavo, né? Que era um cara extremamente cru,
estava acostumado a trabalhar em lojinha para ganhar R$1.000. Pô, pega o cara e veja a dificuldade dele, que às vezes, Gustavo, faz esse contrato, o contrato é errado. Pô, seu burro. Não, Gustavo, vem cá. Contrato aqui, ó, faltou essa atenção aqui. Parará, pô, você chega agora, Gustavo, contrato, tá aqui, tudo certo. E ele vai reproduzir isso com outro cara. Então, isso que para mim, Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É uma reprodução fiel. Então, se nós não tivermos convicção de quem nós somos, porque eu sempre falo, a gente ensina quem a gente sabe, mas a gente reproduz quem é. Não é verdade? Então, assim, se eu reproduzir errado, é porque eu estou pensando, agindo ou falando errado. É isso, meu, é isso. E isso está totalmente ligado à nossa agenda, né? A como a gente lida com o dia a dia, como a gente lida com pessoas, como a gente lida com nós mesmos, né? E às vezes a pessoa olha assim para mim e fala assim: nossa, Lucas, como é que você consegue fazer tanta coisa? E aí eu respondo assim, cara, fazendo. Sim. Fazendo. Como é que você consegue podcast, isso, aquilo? Como é que você consegue fazer tanta coisa? Parece que você está em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Eu falo, cara, fazendo. Sim. Fazendo. Eu faço o que precisa ser feito, sabe? Executando, delegando aquilo que eu não consigo, aquilo que não é tão importante eu estar ali, né? Aquilo que não é da minha função, confiando em pessoas. Então, é muito bom você ter falado um pouco da sua agenda, porque isso mostra que é possível, entendeu? É possível ser um pai de sucesso, ser um empresário de sucesso, ser um marido de sucesso, né? Ser um pastor, né? De sucesso ali, né? E em tudo que você colocar as mãos, você ter sucesso naquilo. Até isso que você falou, a própria regional, eu tenho uma característica, eu e a Tiziane temos uma característica. Nós queremos preparar os pastores para estarem disponíveis para os bispos. Perfeito. Eu e Tiziane, nós não temos a vaidade de ter uma pessoa para fazer um trabalho para mim, para eu crescer, para me fazer crescer. Sim. Não, muito pelo contrário, isso é nosso. Já era meu, já era meu desde o início e dela também, então nós temos isso. Tanto que a primeira pergunta que a gente faz para eles é: vocês querem um coordenador ou vocês querem um pastor? Primeira pergunta que a gente fez para todos eles. A gente quer um pastor. Eu falei, então tá bom, então vocês vão ter um pastor. Só que eu não sou um pastor hoje, junto à regional, que fico no pé. Eu sou um pastor que eu confio. Perfeito. Supervisiono, mostro, ajusto a rota, mas eu confio. Sabe por quê? Senão ele não se desenvolve. Não desenvolve. Aí sabe o que acontece? Vê um problema sério, ele vai fazer o quê? Me ajuda. Isso aqui que eu faço. Não, quando chega um problema sério, o cara sabe se desenvolver. E quantos homens não sabem se desenvolver hoje? Não sabem. Não porque sabem. Não aprenderam com os pais, porque o pai fazia tudo por ele, a mãe fazia tudo por ele. Sim, eu posso falar uma coisa? Eu fui trocar... como é que é o nome? Gás. Tem uns 4 anos. Acredito? Acredito. Fui trocar um gás. Morri de medo de trocar gás. Olha só. Rapaz, morri de medo. Sabe por quê? Porque toda vez que eu trocava gás, minha mãe, não precisa não. Aí vinha um cara e trocava. Aí eu ficava indignado com aquilo, né? Aí passou. Um dia lá em casa, o gás acabou. Eu falei, bicho, agora é eu e você. Eu olhei pro gás e falei, cai pra dentro, né? Teve que vencer. Eu tive que vencer, porque eu falei, e a coisa mais simples que tem, Sim. né? Lâmpada, coisa mais simples que tem. Hoje eu moro numa casa enorme, que ela precisa de reparo o tempo todo, você sabe disso. Sim. Eu vou ficar chamando pedreiro? Não, cara. Eu tenho que fazer. Então, a gente vai aprendendo muito isso, né? Tentando repassar o nosso exemplo às pessoas. Porque às vezes as pessoas olham assim e falam, pô, esses caras são super-homem. Não, eu até te falei, ontem eu tava no médico, pô. Tava no médico para ajustar, né? Porque a saúde mental é boa também, né? Sim, é um ponto que eu vejo também que muitos homens estão pecando de não procurar uma mentoria, uma terapia, uma saúde mental, porque isso faz com que o cara seja o quê? Convicto de quem ele é, a construção interna dele, que vai fortalecer ele para construir o seu externo. Porque acontece, o que faz o cara explodir muitas vezes não é porque ele é fraco. Não é porque ele é fraco, é o excesso, pô. O que faz o balão explodir é o excesso de ar. Entendeu? Exatamente. É o excesso de ar, não é porque ele é fraco. É o excesso de ar. Então, às vezes nós ficamos assim, absorvendo. E para onde que a gente vai liberar isso? Verdade. E, infelizmente, o cara libera
onde ele não deveria ter liberado, né? Exatamente. Na esposa, Sempre no a válvula de casamento, escape, nas coisas erradas, né? Nos atalhos. E quando você é um homem preditivo, você fala, opa, calma aí, deixa eu procurar aqui um psicólogo, deixa eu procurar uma médica, deixa eu conversar com o irmão, deixa eu sentar, deixa eu me abrir aqui pro meu pastor. Eu esqueci até de falar. Eu faço terapia toda semana. Aí. Deixa eu viajar. Deixa eu viajar, a gente estava agora. Aquela nossa viagem, né? Foi no Nordeste foi muito boa, porque a gente teve um momento de mesa, um momento de abrir o coração, de botar para fora, sabe? De partilhar as guerras. Isso é importante, cara. E muitos homens não têm valorizado isso. Eu não tenho entendido isso, né? O meu pai falava muito assim, né? Você não tem amigo. Você não tem amigo. Eu cresci assim. Você não tem amigo. E hoje eu quebro, eu posso dizer que infelizmente meu pai errou nessa área muito. Errou. Porque eu tenho amigos. Sim. Eu tenho pessoas que eu posso confiar, que eu posso abrir meu coração, que eu posso falar, que ele consegue me entender. Sim. Cara, não, calma aí. É o problema, não é o Lucas. Pô, é o Rodrigo. É o problema, não é o Rodrigo. Sim. Então vamos trabalhar o problema? Vamos falar do problema aqui, sabe? E aí a gente consegue tirar esse acúmulo, né? Sim, tá esse doido. acúmulo, liberar esse peso para que a gente possa avançar. Mas você sabe por que seu pai falou isso? Porque talvez ele deve ter tido várias experiências ruins, mas a nossa geração ela foi preparada para isso. Sim. Seja no âmbito profissional, se você mostra uma fragilidade, o cara já fala assim, ó, o bicho quer o teu lugar. Aí você já fica assim, né? Seja no ambiente eclesiástico também, que às vezes você fala alguma coisa para uma pessoa, a pessoa pega aquela informação, leva de forma equivocada e gera um problema. Usa de moeda, né? Exatamente, uma troca, né? Uma moeda de troca. E assim, mas eu acredito e vou no contraponto disso. Tanto é que você hoje dentro dessa mão aqui, você está no meu ciclo de amizade. Amém. Né? Dentre os 5 caras que eu confio, de verdade, que eu falo que eu quiser falar, eu falo que eu sei que eu não vou ter retaliação. Né? E as pessoas hoje elas não têm essa confiança. Não tem. Não tem, pô. Verdade. Não tem. E isso fragiliza o cara. Entendeu? Porque aí ele passa a não confiar na mulher, ele não passa a não confiar nos filhos. Aí gera um senso de desconfiança tão grande que destrói todo o projeto de Deus na vida do cara. Aí o que ele faz? Ele vai validar esse sentimento em comportamentos de quem desconfia. Atalhos, distrações. Entendeu? Isso mesmo. E por isso que nós precisamos nos posicionar e entender quem nós somos, para onde nós estamos indo. Né? Eu vejo a vida muito assim, como um para-brisa de um carro, sabe? Você precisa deixar a visão sempre limpa. Quanto mais limpo o para-brisa tiver, quanto mais limpa a sua visão tiver, o que é essa limpeza? Não é que você está vendo tudo que está acontecendo, mas é a certeza para onde você está indo. Sim. É a visão para você sair dos obstáculos, para você sair daquilo que está te atrapalhando, né? Pega um carro ali com aquela chuva que está bem forte. O para-brisa você não está conseguindo enxergar nada, entendeu? Ou está muito sujo, a visão está turva, a visão está ruim. Você dirige com medo, você dirige inseguro. Agora, quando você limpa tudo e você tem uma visão clara, você tem segurança para acelerar, para ultrapassar, para avançar. Então, eu procuro sempre ter isso, cara, uma visão clara. Calma aí, para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Né? E isso traz segurança para minha casa, traz segurança para os meus filhos, traz segurança para o meu ministério, para o Nabrasa. E vamos embora, vamos avançar. Vamos avançar. Perfeito, cara, excelente. Eu acredito muito nisso. Quando nós somos seguros de quem nós somos, do que nós temos que fazer, a quem nós servimos, o nosso ecossistema está seguro. Está seguro. Sabe? É o que você falou. É a família, é o trabalho, é o seu lazer, que é o seu momento pessoal, são os teus projetos. Eu acredito muito nisso. O grande desafio nosso hoje é ativar esses caras para isso. Né? A gente tem legendários, tem o Nabrasa, né? Tem vários momentos aí, mas eu quero destacar esses 2 exemplos. O Nabrasa tem aquele momento lá da banheira. Sim. Não é qualquer pessoa que entra naquilo ali. Não é. Não é. Não é. E eu me questionei esses dias. Falei assim, cara, eu tenho que ir, eu tenho que entrar nessa banheira. Eu não sei se vou conseguir, mas eu tenho que ir, sabe? Eu fiquei pensando nisso. Por quê? Porque se eu sei quem eu sou, que eu estou seguro, o gelo não vai me vencer. É isso. Você está entendendo? E quantas pessoas têm dificuldades em determinadas 1000 áreas aí que eles falam, eu sou vencido. Aí vai para vícios,
pornografia, os homens, né? Pornografia, joguinho, né? A gente tá com muito problema hoje. Nossa, como isso tem consumido. Rapaz, né? que problema louco. Os caras que têm problema no casamento, perde salário, perde casa, perde carro, por causa de jogo. Exemplo, eu vim dessa realidade do meu pai. Meu pai perdeu 3 casas. Fez minha mãe perder 3 casas e 2 carros. Né? Por causa de jogo. E eu falei assim, cara, que loucura isso, né? Que doideira. E hoje eu vejo por causa das bets aí e tal, essas coisas aí. O cara ganha 10, aí pega 10, vou ganhar 100 e fica tudo ruim. Então, eu vejo que as distrações hoje, elas estão crescendo muito, sabe por quê? Pela fragilidade de os homens não saberem quem eles são e a falta da convicção do que eles têm que fazer, ser e servir. É isso. E nós estamos aqui para dizer para você, é possível. É verdade. E você que está jogando, cara, larga de ser sem vergonha. Para com isso agora, decida, porque você vai se ferrar, desculpa a expressão, entendeu? Você vai se estrepar, entendeu? E você vai perder o que você tem de mais precioso. Eu não estou falando de bens aqui não, cara, a sua casa, a sua família, a sua dignidade. Cara, quantas famílias têm sofrido por conta desses jogos? Sabe? A gente recebe como pastor, né? Agora eu vou falar como pastor. A gente recebe tanto relato, tantas pessoas, tantas famílias, tantos homens de sucesso que têm se perdido em meio a um jogo, em meio a uma bet, em meio a isso. Cara, posicionamento de homem. Homem faz o que precisa ser feito. Né? O meu celular não tem aplicativo de jogo, não tem aplicativo de jogatina, eu não jogo, entendeu? Por quê? Porque, cara, isso rouba a gente. Rapaz, isso é tão sério que você falou. Vocês podem pegar nossos celulares aqui, vocês vão ver que vai ter só coisa de banco, de CAESB, de energia, né? Por quê? Eu vi a destruição do meu lar. Né? O meu pai foi um cara muito, muito bom. Ele me ensinou muita coisa. Mas ele me ensinou também muita coisa como não ser. Então eu vi minha mãe sofrendo. Né? Às vezes minha mãe se projetava, né? Se organizava, comprava uma casa, aí depois tinha que desfazer da casa. Nossa. Porque ele... Endividado demais. Aí comprava de novo, tinha que fazer. E assim, meu pai era oficial da aeronáutica, minha mãe era da Fundação Educacional. Então assim, não era ruim a renda deles. Era muito boa, mas pela jogatina... Aí meu pai empréstimo atrás de empréstimo. Rapaz, no final da vida dele, eu era responsável pelas finanças dele. Quando eu fui ver, assim, o salário dele era 32 mil. De empréstimo, tudo mais, o salário dele ficava 7 mil. Meu Deus do céu. O roubo, cara. Olha o roubo. Então eu tenho pavor, bicho. Quando falo de empréstimo, faz essas coisas, eu tenho pavor, sabe? Eu tenho pavor, porque eu falo assim, tá louco, cara. E todos os caras que tão próximos de mim, que tem esse problema, eu uso a minha própria história, falo, cara, não faz isso não, bicho. Eu sofri isso, sofri aquilo, papapá, não faz isso não. E aí os caras começam a se conscientizar. Mas tem uns animais que não tem jeito. De patrimônio, de viagem, de lazer, de tudo. De tempo de qualidade com seu pai, né? Foi né, perdido por conta do jogo, né? Sim, investimento na família, ali junto, entendeu? Aí um abismo gera o outro. Aí o que aconteceu? Minha mãe, para suprir, teve que começar a estudar outras áreas e abrir espaço para quê? Para o meu pai ficar sozinho. Aí meu pai sozinho, e aí que? Atrás de outra mulher. Né? Tanto é que eu tenho 2 irmãos que eu nem sei quem são. Olha só. Sinistro isso, né? Eu descobri isso numa mesa. Numa mesa da defensoria. Quando eu trabalhava lá, veio lá o negócio de pensão alimentícia. Acredita? Caraca. Aí eu era o responsável. Sim. Aí caiu na minha mesa. Aí eu tinha que dar o deferimento. Quando eu olhei, eu falei, esse nome aqui é muito homônimo. Oxe. Esse homônimo aqui, rapaz. Eu fiquei olhando. Quando eu vi os dados, eu falei, cara, não acredito. Aí eu fui falar pra minha mãe, foi e tal. Então, assim, o reflexo disso aí, eu quero te falar uma coisa agora. O reflexo disso na tua esposa, o reflexo disso nos teus filhos, o reflexo disso na história do teu legado. Isso daí, meu irmão, presta atenção. Se você não se ater nesse momento, como diz a palavra em Provérbios 4:26, pondera os teus pés por onde anda, para que você ande no caminho certo.
no caminho da verdade, se você não tiver essa ponderação, esse alerta, esse cuidado, como você fala, você está ferrado, meu amigo. E a gente tem conhecido muita gente que está se ferrando aí por besteira, por loucura, por não lembrar de quem é ou não se posicionar naquilo que você precisa se posicionar. É isso mesmo, é isso mesmo. Rodrigo, meu irmão, muito obrigado, muito obrigado. Nós estamos aqui já há um bom tempo conversando. Não quero falar tudo hoje, senão a gente não vai ter mais um tempo, né? Um tempo desse. Mas deixa suas considerações finais. Já vamos finalizar o nosso Pontes Podcast. Deixa sim. Quero já te agradecer, meu irmão. Foi muito bom mesmo. E vamos embora. Amém. Rapaz, vou primeiramente agradecer o Cauãzão velho aí, agradecer ao Lucas, né? E falar para você, meu irmão, que tá assistindo aí. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu acredito muito que quando você muda a perspectiva, você muda a realidade. Então, talvez a perspectiva que você está tendo da tua vida, do teu casamento, da tua vida profissional, da tua saúde, ela está errada. Quando você mudar essa perspectiva, ou seja, sair do côncavo para o convexo, é uma conversão. Você vai começar a ver uma outra realidade da tua vida, onde você é o responsável, onde você é o protagonista da tua história e o único responsável para mudar o rumo dela. Lógico, você precisa de Deus, você precisa da tua decisão e você precisa ser um exemplo para toda a tua geração, principalmente para a tua família, em nome de Jesus. É isso. Eu vou terminar com uma frase que eu vi ontem que está martelando na minha mente. Você que está me ouvindo, não justifique o que te piora. Se aquilo tem te piorado, se aquilo tem te puxado, seja um jogo, seja uma situação, seja uma maneira de falar, seja a maneira do trato com a sua casa, com a sua família, seja questão de atraso, não justifique aquilo que te piore. Entendeu? Aquilo que te piora não justifica. Conserte, ajuste para avançar. Você que está aqui comigo, eu tenho certeza que você quer ir mais alto e mais longe. Você já é um inconformado. Agora você precisa pegar essa indignação, esse inconformismo e transformar isso em ação. Vamos para cima. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Rodrigo, Valeu, meu irmão, por estar aqui conosco. Né? Foi um papo muito bom, de muito crescimento e muito conhecimento. E eu quero te convidar a curtir, comentar e compartilhar. E mais uma vez te pedir para que você possa enviar para os seus amigos. Coloque aqui, né, nos comentários aquilo que mais chamou sua atenção, aquela frase que realmente tocou você, que mexeu com você, aquele plano de ação que você vai fazer a partir de agora para que a gente possa interagir junto. Deus te abençoe, um abraço, estamos encerrados.